Para todos, muito boa noite. Bem-vindos à entrevista do Presidente. O Presidente da República tomou posse há cerca de 6 meses e esta é a sua primeira entrevista. Muito boa noite, Sr. Presidente da República. Boa noite. Como sabe, o Governo anunciou hoje que a auditoria às contas da Madeira irá ser divulgada na próxima sexta-feira. Não lhe parece que o plano de austeridade para a Madeira também deveria ser divulgado antes das eleições? Uma equipa de técnicos visitou a Madeira. Uma equipa ampla e de técnicos altamente competentes para fazer uma avaliação da situação financeira da região. Esse relatório vai ficar pronto muito em breve. Sei que vai ser divulgado na sexta-feira, mas tem que se compreender que não será fácil preparar de um momento para o outro um programa de ajustamento que terá que ser muito rigoroso e que será complicado na sua elaboração. Não podemos esquecer que a elaboração do Programa de Ajustamento de Portugal, feito pelo Banco Central Europeu, pela Comissão Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional, levou, penso que, mais de um mês a elaborar. Mas acha que, não sendo divulgado o plano de austeridade antes das eleições, isso não compromete a transparência das mesmas eleições? Os madeirenses ficarão a conhecer, com a divulgação do relatório sobre a situação financeira do arquipélago, qualquer coisa que nunca tinha sido feito antes, qual é o esforço que lhe vai ser exigido no futuro para resolver os problemas que foram acumulados ao longo do tempo. O Sr. Presidente acredita que o montante da dívida é de 5,8 milhões de euros, 1.000 milhões de euros, conforme foi avançado pelo Governo Regional? Mas vale a pena esclarecer o que é que aconteceu de novo na região autónoma da Madeira. Como deve ser sabido, as autoridades portuguesas são obrigadas regularmente a informar as instâncias europeias das despesas públicas, das receitas públicas, do déficit e da dívida pública, de todo o setor público administrativo português, onde se inclui a administração central, as regiões autónomas, as autarquias locais, a segurança social e também algumas empresas públicas. Mas isso falhou no caso da Madeira. E o que falhou foi o seguinte: o INE, o Instituto Nacional de Estatística, e o Banco de Portugal, em diligências que desenvolveram no verão, detectaram a realização de acordos de regularização de dívidas feitos em 2008, em 2009 e em 2010, em que as respectivas despesas e a respectiva dívida não tinham sido comunicadas às entidades estatísticas e, dessa forma, não foram informadas as instâncias europeias dessa dívida e dessa despesa da região autónoma da Madeira. E, portanto, o que houve que fazer foi uma correção no déficit e uma correção da dívida nos anos 2008, 2009 e 2010, comunicados à União Europeia. Então, o Sr. Presidente sabia desde verão que havia esta irregularidade? Sabia como? Disse-me que o INEC sabia que tinha detectado no verão. Eu conheci essa falta, essa omissão, como foi referido pelo Banco de Portugal e o INE, no dia em que ele publicou o seu comunicado, e eu me encontrava, de facto, em Valpaços, e passado poucas horas eu fiz uma declaração. O Sr. Presidente da República foi criticado nestes últimos dias por ter tido uma reação branda relativamente à ocultação das dívidas. Não lhe parece que esse facto em si mesmo merece da sua parte uma condenação enérgica? Eu fiz a declaração que entendo que um Presidente da República de todo o país, de Portugal inteiro, de todos os portugueses, deve fazer. Até porque o Instituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal, as autoridades que têm competência na matéria, já tinham declarado que se tratava de uma omissão grave. O Presidente da República não tinha mais a acrescentar, senão corroborar, e eu ainda acrescentei que isso teria algum efeito negativo sobre a credibilidade de Portugal nas instâncias internacionais, numa altura em que o Governo estava a fazer um grande esforço para afirmar a sua vontade de impor disciplina orçamental em Portugal. Portanto, considera que realmente estamos perante um caso grave? Foi a expressão utilizada
pelas autoridades que têm competência para isso, e eu corroboro aquilo que essas autoridades escreveram. Como é que o Sr. Presidente da República entendeu as reações do Dr. Alberto João Jardim, que falou em legítima defesa, remetendo também para o governo do Partido Socialista e mais recentemente deixando ameaças de separatismo? Cada líder político e cada dirigente político tem a sua forma específica de fazer política. E na Madeira o Dr. Alberto Jardim tem o seu estilo, como outros têm o seu estilo. Não é o meu estilo, nem aquilo que ele faz, nem aquilo que muitos outros fazem. Portanto, o Presidente da República nunca deve fazer comentários em relação à forma de combate político ou partidário que é feito por dirigentes políticos ou partidários. Se não estivéssemos em período de campanha eleitoral, a sua reação, as suas palavras neste momento seriam outras? Não, seriam mais ou menos as mesmas. Eu sei bem quais são as funções do Presidente da República e a ponderação que ele deve utilizar nas suas palavras por forma a garantir, como lhe compete, a unidade nacional e a coesão nacional. No seu discurso de tomada de posse, no passado dia 9 de março, o Sr. Presidente afirmou que havia limites para os sacrifícios que estavam a ser pedidos aos portugueses. De então para cá, tivemos um novo governo, tivemos 3 aumentos de impostos em cerca de 3 meses, cortes importantes nos apoios sociais. Considera que foram ultrapassados esses limites? Quando eu falei em maio, na altura em que foi aprovado aqui em Portugal a negociação feita com a chamada Troika do Acordo de Assistência a Portugal, disse que a execução daquele acordo deveria deixar espaço para 2 coisas. Para a justiça e a equidade social e para o crescimento económico a médio e longo prazo. Eu penso que a justiça e a equidade devem estar sempre presentes em todas as medidas que são tomadas para a execução deste acordo, que é fundamental executá-lo e com rigor. No domínio fiscal que referiu, nós temos que distinguir entre aqueles impostos que estavam previstos e que estão previstos no acordo que foi negociado pelo anterior governo e que mereceu o apoio dos 2 partidos que neste momento fazem parte da coligação e aqueles que não estavam previstos e que o governo anunciou à população. E sobre esses, o que é que o senhor pensa? Foi o caso do imposto sobre o subsídio de Natal. O subsídio de Natal acima do salário mínimo nacional. Eu penso que só numa situação de emergência económica e financeira é que se pode justificar uma tributação desta natureza. E, de facto, Portugal encontra-se numa situação de emergência económica e também de emergência financeira e até social. De qualquer forma, essa medida é melhor do que aquela outra que foi tomada no ano passado, que foi a tributação dos funcionários públicos e dos pensionistas. Porque é errado nós tributarmos um grupo em particular, só porque exerce esta ou aquela função. As pessoas devem ser tributadas de acordo com o rendimento que têm e não por serem funcionários públicos ou por serem pensionistas. Eu compreendo a preocupação das pessoas em relação a esta medida, mas eu fui crítico em relação à medida que foi tomada o ano passado em relação aos funcionários públicos. Mas o Sr. Presidente não reconhece que algumas medidas de austeridade, nomeadamente essa que refere o corte de 50% de subsídio de Natal, que não consta do memorando da Troika, não lhe parece que o Governo está a ir longe demais nos sacrifícios que está a pedir às pessoas? O Governo justificou por desvios que encontrou em relação à situação orçamental prevista no momento em que o acordo com a Troika foi assinado. E foram apontados desvios da ordem dos 2 bilhões de euros. E o Governo justificou dessa forma, dizendo que encontrou um desvio tão forte e que teria que tapá-lo. Foi esta a razão que apresentou. Esse desvio também foi surpreendente para si? Para mim foi totalmente surpreendente. Eu compreendo que seja necessário, neste momento, garantir perante as instâncias internacionais que Portugal vai mesmo alcançar o desequilíbrio orçamental de 5,9%, tal como consta dos acordos que foram assinados, ainda pelo anterior governo, mas com o acordo dos atuais partidos da oposição, dos atuais partidos da coligação. O Sr. Presidente acha que os sacrifícios estão a ser distribuídos com justiça social? Bem, é uma questão em relação à qual se pode levantar algumas dúvidas, porque é de facto muito duro o aumento
o aumento dos transportes, como de facto foram realizados, embora estivesse previsto no acordo, ou mesmo o lançamento de um novo imposto, um adicional sobre o imposto IRS para aqueles que ganham mais de 150 mil euros, mas aí o Governo pretendeu dar uma ideia de justiça, ou então mais 3% para o IRC, ou então a antecipação daquela medida que é a elevação do IVA sobre o gás e sobre a eletricidade. O senhor concorda com isso? O Governo, a medida estava prevista. Mas foi antecipada. Foi de facto antecipada. E o Governo, mais uma vez, justificou com a necessidade de tapar com que desvios que encontrou, dado que considera fundamental que Portugal respeite a meta de desequilíbrio orçamental que foi referido. O Sr. Presidente da República reconhece válidas essas justificações? Bem, as justificações que o Governo apresentou, até podia apresentar eventualmente outras, como seja o caso de atuar por forma a que a poupança não saia de Portugal. Aliás, foi referido pelo Governo, onde não haja fuga de capitais e, portanto, prefira jogar mão do IRS e não jogar mão de outros tipos de rendimentos. Não existiam alternativas, Sr. Presidente da República? Digo? Não existiam alternativas? Porque uma das críticas que está a ser feita é esta. Este agravamento fiscal está fundamentalmente a incidir sobre os rendimentos do trabalho. Aí o Governo seguiu a prática do nosso legislador. Desde há muito tempo que o nosso legislador considera que a justiça fiscal em Portugal é realizada através do IRS, um imposto que não inclui nem os dividendos, nem tampouco inclui os juros que as pessoas recebem quando têm depósitos bancários. Isso é justo? Essa é a posição que o legislador sempre tem tido. Portanto, ele seguiu essa posição. Podia ter acrescentado outros argumentos e a teoria até dava alguns argumentos ao Governo para serem apresentados. Por exemplo, evitar a dupla tributação dos lucros, porque o que acontece é que quando uma empresa tem lucros, paga um imposto, que é o IRC, e quando alguém recebe como dividendo, volta a pagar um imposto. Talvez tenha sido isso que levou um legislador, desde o início, a deixar de fora do IRS, quer a tributação dos juros, para estimular a poupança, quer a tributação dos dividendos, para evitar a dupla tributação dos lucros das empresas. E o Sr. Presidente da República considera isso justo? Bem, é a justiça que a sociedade portuguesa tem aceita, porque é o Parlamento que determina o padrão de justiça social que deve vigorar numa sociedade. E foi esse que, há mais de uma década, este padrão de equidade foi fixado, penso que em 1989, e tem vindo sempre a ser aceito por todos os governos. E este governo não mudou esse padrão de equidade fiscal que vigora na sociedade portuguesa há décadas. Portanto, apoia estas decisões fiscais que têm vindo a ser tomadas? O Presidente da República, num caso destes, entendeu, face às justificações que foram apresentadas e face à situação de emergência em que se encontra o país, a não obstar à entrada em vigor desse diploma, e por isso eu o promulguei. Muitos portugueses perguntam como é que o Presidente da República deixou que a situação chegasse a este ponto. Como é que o Presidente deixou? Bem, o Presidente da República, múltiplas vezes, alertou para a situação grave em que Portugal se encontrava. Fui até às vezes muito criticado. Lembra-se que ainda no penúltimo 10 de junho eu falei que Portugal estava numa situação insustentável. Eu recordo-me que me caiu em cima quase o Carme e a Trindade do lado dos partidos do governo. Mas anteriormente já tinha dito que caminhávamos numa situação explosiva. Portanto, eu tenho textos muito escritos e declarações em que os meus alertas e os meus apelos, pelos vistos, não foram ouvidos, ou alguém que ouviu olhou para o lado, são feitos desde o ano 2006. Porque, é claro, há muito tempo que Portugal se encontrava numa situação insustentável. Mas é o Governo que toma as decisões nesta matéria. Não é o Presidente da República, não tem competências executivas. Portanto, os seus apelos esbarraram num muro de ausência de reação, é isso que me está a dizer? Toda a gente sabe disso. Os meus apelos estão escritos, as minhas declarações estão gravadas. O Sr. Presidente da República falou muitas vezes sobre o problema do endividamento, mas, por exemplo, hoje o Governador do Banco de Portugal disse que o pedido de ajuda externa foi feito no limite. O senhor, em algum momento, aconselhou o anterior Governo a pedir a ajuda externa mais cedo? Eu entendo que não devo revelar as conversas que tenho com os primeiros ministros, nem com o anterior, nem com este.
Mas é sabido publicamente que o anterior governo rejeitou até à última hora e de forma muito firme, muito categórica a possibilidade de recorrer à ajuda externa junto das instâncias comunitárias do Fundo Monetário Internacional. Isso é conhecido. Até à última hora, de facto, o governo anterior disse que não pediria ajuda internacional. E o Sr. Presidente da República, nessa altura, considerava que essa ajuda já devia ter sido pedida? Eu sabia que Portugal estava numa situação insustentável há muito tempo, muito tempo. E sabia também que a ajuda era inevitável. E disse a quem o devia dizer. E entendi a certo momento que devia ir para além do privado e falar em público. Um Presidente da República dizer perante os portugueses, numa mensagem de ano novo, que caminhamos por uma situação explosiva, é porque o Presidente da República considera que está numa situação limite. É o máximo que um Presidente pode dizer perante os cidadãos. Este fim de semana, Sr. Presidente da República, o Ministro das Finanças em Washington disse que o pior ainda está para vir. Os portugueses e o país aguentam mais austeridade em 2012? 2012 vai ser um ano muito difícil. Até porque será o ano em que a maior parte das medidas previstas no Programa de Assistência Económica e Financeira vai ser concretizada. Há várias medidas fiscais, aumentos de impostos, que nos termos do programa terão que ser incluídas no orçamento para 2012. Por exemplo, a redução das deduções no âmbito do IRS, a eliminação das taxas reduzidas no IRC, por exemplo, o aumento das taxas do IVA, das taxas intermédias e outras. A maior parte das medidas caia no ano 2012. Mas é fundamental que seja feito um esforço para que ao lado dessa disciplina orçamental se ponha a tónica no aumento da produção, na confiança para o investimento, no aumento da exportação, na mobilização dos empresários, no financiamento da economia. Bom, mas essa é uma declaração de intenções. Aquilo que temos... Bem, não pode ser só declaração de intenções. Nós temos que ter a capacidade, a imaginação para, ao lado da restrição orçamental, dar uma mensagem de esperança às pessoas para que elas não venham no futuro a dizer que os sacrifícios foram em vão. Mas aquilo que temos é preciso um sinal para apoiar aqueles que exportam, aqueles que produzem mais para se importar menos. Eu acho que o acento tónico tem que ser concentrado mais, talvez a partir de agora, na produção, na exportação, no investimento e na atração do investimento estrangeiro. Mas as pessoas em concreto querem saber o que é que podem contar em 2012 e aquilo que temos até este momento são impostos em cima de impostos e uma recessão profunda que o Governo calcula em 2,5% no próximo ano. Foi anunciado de facto hoje, mas eu espero bem que na segunda metade do ano comecem a surgir sinais de recuperação da economia e do emprego. Eu quero-lhe aqui dizer que penso, no próximo mês, convocar o Conselho de Estado para ouvir os conselheiros sobre a incidência da situação política, económica e financeira sobre o nosso país. Eu penso que é importante, neste momento, ouvir todos os conselheiros sobre essa matéria. Porque sinto que o ano vai ser difícil, um ano de resistência. Mas eu gostaria também muito que fosse um ano em que os portugueses vissem um rumo do futuro com alguma esperança. Mas com esta recessão que está anunciada de 2,5%, mais grave do que aquilo que inicialmente tinha sido prevista, como é que o Sr. Presidente da República pode acreditar que em meados do próximo ano o emprego possa estar a crescer e a economia possa estar alavancada? Bem, nós estamos a depender muito da conjuntura internacional, do que é que vai acontecer nos países, nossos parceiros na União Europeia, e também o que vai acontecer noutros países fora da Europa para onde nós exportamos os nossos produtos. Por isso é que eu penso que nós temos que fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. E o Governo espero que o faça para mobilizar os empresários portugueses para que eles consigam exportar mais
importar menos, produzindo mais. Mas esses resultados não são imediatos, como sabemos, Sr. Presidente da República. Bem, nós temos conseguido taxas de crescimento das exportações muito significativas nos últimos tempos. E é preciso acarinhar, apoiar, levar uma palavra de esperança e de ânimo a todos esses que estão a fazer tudo o que podem para conseguir penetrar nos mercados internacionais, porque sabem muito bem que a procura interna está em decadência. A economia portuguesa só pode crescer pela via do comércio externo, isto é, exportando mais e importando menos, o que tem a ver com a competitividade da nossa economia. Daí a importância que eu atribuo a um programa estratégico europeu para a competitividade, o emprego e o crescimento económico. Mas como é que a economia pode crescer se vamos ter uma recessão profundíssima no próximo ano? Bem, primeiro nós temos que pensar como encontrar o financiamento para as empresas portuguesas. Não é aceitável que empresas portuguesas, principalmente as pequenas, que conseguiam conquistar um mercado lá fora e que conseguem exportar, depois não tenham um crédito para conseguir comprar as matérias-primas, para realizar a produção, para aquilo que vendem depois no estrangeiro, quando é tão fundamental para Portugal vender mais e importar menos. E, portanto, o Governo daria um contributo muito importante para o financiamento das empresas se conseguisse reduzir as necessidades financeiras do setor empresarial do Estado. Isto é, as empresas públicas. Fazendo se conseguisse atrair investimentos estrangeiros para Portugal. É o que o Governo diz que vai tentar fazer pela via das privatizações. Que se trouxerem capitais para Portugal, é óbvio que melhoram um pouco o financiamento das nossas empresas privadas. Por outro lado, eu acho que o aperto de crédito está a ser excessivo. As empresas estão a sentir escassez de crédito e taxas de juros muito altas. Aqui talvez a Troika tenha ido demasiado longe na rapidez que impôs aos rácios, à melhoria dos rácios de capital dos bancos e à redução da relação entre o crédito e os depósitos. Eu penso que as exigências que estão a ser colocadas neste momento aos bancos portugueses são superiores àquelas que estão a ser colocadas a muitos bancos de outros países. E os bancos não deviam recorrer ao fundo 12 mil milhões de euros que têm disponível? Os bancos têm duas possibilidades neste momento. Uma é emitir obrigações no mercado internacional e para isso tem uma garantia do Estado que pode ir até 35 bilhões de euros. Ou então pode reforçar o seu capital utilizando uma parcela de 12 bilhões de euros que foi colocado de lado no quadro do empréstimo que nós estamos a receber das instâncias internacionais. E deviam recorrer a esses 12 mil milhões? Não gostam de recorrer a essa possibilidade de entrada de capitais públicos dentro do banco e, portanto, recusaram até este momento e dizem que vão satisfazer as exigências do rácio de capital através dos seus acionistas, mas talvez estejam neste momento a reduzir demasiado o crédito que concedem. Eu penso e espero bem que eles deem prioridade às pequenas empresas, porque são aquelas que têm mais dificuldade em contrair empréstimos fora do nosso país e é aquelas que trabalham para o mercado internacional. Depois, os bancos têm alguma possibilidade de vender ativos. E se eles venderem ativos que não fazem parte da sua atividade básica, a atividade bancária, eles também melhoram de facto a situação. Mas o Governo penso que está a trabalhar no sentido de tentar melhorar as condições de financiamento da nossa economia, que é um dos problemas mais graves que nós enfrentamos. Se nós conseguirmos fazer alguma coisa nesse domínio, se entrarem capitais estrangeiros, talvez a recessão não seja aquela que o Governo anunciou, principalmente se também não se confirmar o abrandamento tão forte da economia europeia e da economia mundial. Bom, o Sr. Presidente da República vislumbra até ao momento alguma estratégia firme de relançamento da economia portuguesa? Só pode ser pelo apoio àqueles que produzem bens e serviços que concorrem com a produção externa, porque não é pela via do consumo privado, porque com os impostos, com as expectativas negativas para o futuro, com o aumento do desemprego, as pessoas não vão consumir mais. Não é também pelo lado das despesas públicas, pelo consumo público ou pelo investimento público. Tem-se falado muito da TSU. Só pode ser. Tem-se falado muito da TSU, da taxa social única. Há pouco o Sr. Presidente da República fazia referência às taxas intermédias relativamente àquilo que se deve esperar no próximo
ano. Como é que o Sr. Presidente da República vê esta indefinição que o Governo está a dar sinais relativamente ao que fazer com a taxa social única? Em minha opinião, uma redução generalizada da contribuição patronal para a segurança social, que teria que ser acompanhada de um aumento das taxas do IVA, a taxa média, seria um erro. Nem se traduziria em aumento de competitividade das empresas de forma significativa e, portanto, não íamos produzir mais bens e serviços que concorrem com a produção externa e, por outro lado, existiria um efeito contracionista pelo aumento do IVA, da taxa média, porque não podemos esquecer que a taxa do IVA em Espanha é 18%. E se a taxa em Portugal, a máxima, que já é 23%, não existe um outro país da zona do euro que tenha uma taxa máxima do IVA superior a Portugal. Mas tendo aqui ao lado Espanha com 18% no IVA, o que é que isso faria? Bem, reduziria mais acentuadamente o consumo, aumentava a fraude fiscal e aumentavam as importações ainda mais. Portanto, penso que o Governo, por declarações que já foram feitas, está a afastar essa hipótese que parece, com alguma insistência, foi colocada pela Troika. E a inclinar-se para uma redução seletiva. Eventualmente, uma redução seletiva em relação àquelas empresas que criam emprego líquido. Vamos ver se isso resulta. O Sr. Presidente da República parece não acreditar muito. Eu penso que essa redução seletiva pode ser feita de duas formas. Ou uma redução da taxa social única para as empresas industriais e para o turismo, e, portanto, uma discriminação positiva que teríamos que negociar, penso, ao mais alto nível político com as instâncias europeias, ou esta proposta, que é oriunda do Banco de Portugal, de apoiar aquelas empresas que criam emprego líquido. Eu penso que a União Europeia e a Zona Euro precisam, neste momento, de um sucesso. E Portugal pode ser um sucesso daquele país que, tendo chegado a uma situação de instabilidade financeira e de desequilíbrio orçamental muito forte, consegue corrigir a situação e ganhar sustentabilidade financeira para o futuro. E isso seria uma grande ajuda para a União Europeia e para a zona do euro. Mas esclareça-me um ponto, relativamente ainda à taxa social única. Defende, tal como o Governo, a possibilidade de se eliminar a taxa intermédia? O Governo, nos termos do acordo celebrado com o Fundo Monetário Internacional e com a Comissão Europeia, terá que fazer um ajustamento no IVA nos produtos com taxa intermédia, de forma a produzir uma receita de 410 milhões de euros. E repare-se, qualquer coisa que faça na descida generalizada ou mesmo seletiva da taxa social única acresce a este aumento do IVA que já tem que ser realizado no ano 2012, mesmo que não se toque na taxa social única. Ou seja, será preciso quanto dinheiro? Bem, o Governo é que tem que fazer uma análise cuidada de quais os produtos em que vai tocar. Eu penso que deve ter em atenção talvez os seguintes aspectos. Se são bens que são muito importados, que vêm do estrangeiro, que têm um grande consumo de energia e são bens que são consumidos por famílias de baixos rendimentos. Sr. Presidente da República, com Grécia ou sem Grécia, ou seja, no caso de incumprimento da Grécia ou no caso da Grécia conseguir resistir à grave crise em que está, Portugal poderá ter de pedir um segundo empréstimo? Vamos ver em que situação é que Portugal se vai encontrar no fim do acordo. Isto é, no fim de 2013. Se nós cumprirmos rigorosamente o acordo, no fim do período nós teremos resolvidos os nossos desequilíbrios fundamentais. O déficit orçamental estará em 3%. O desequilíbrio externo estará em menos de 3%. Portugal terá ganho competitividade através de reformas estruturais e terá construído uma economia sustentável. Qual é a dificuldade que pode residir? A dificuldade reside no acesso aos mercados financeiros internacionais, para Portugal financiar a dívida que, entretanto, se vence. Mas para aí há uma resposta, porque o Conselho Europeu, do dia 21 de julho, decidiu que um país que cumpre integralmente o acordo de assistência financeira, se no fim do período
ainda tiver dificuldades de recorrer aos mercados financeiros internacionais, continua a beneficiar de apoio. Mas isso não significa a imposição de um novo programa de austeridade. Significa colocar Portugal na mesma situação em que encontram os outros países, numa situação de estabilidade financeira, com o seu déficit público controlado. Mas acredita que em 3 anos Portugal vai conseguir estar numa situação tão desafogada quanto a descreve? Não. É essa que está escrita nos documentos que o governo anterior negociou e os partidos da atual coligação também aprovaram. Está lá escrito que, no fim, se cumprirmos integralmente, teremos resolvidos os nossos desequilíbrios, quer orçamental, quer externo. Mas o Sr. Presidente acredita que em 3 anos se conseguem corrigir os desequilíbrios orçamentais? Talvez o período seja curto e, portanto, o esforço que nos exige é maior. Mas eu tenho que acreditar que o Governo vai cumprir integralmente e que os resultados aparecem conforme está previsto. O que é que seria grave? Era nós teremos que renegociar um novo acordo por incumprimento deste. É essa a situação da Grécia. A Grécia está a renegociar um novo acordo porque não conseguiu cumprir aquele que foi negociado no ano 2010. Mas reconhece que 3 anos é um tempo apertado. É um tempo apertado e um tempo exigente, mas foi aquilo que foi negociado e nós, neste momento, temos que respeitar aquilo que negociamos. Eventualmente, conseguir alguns aperfeiçoamentos, como aquela sugestão que eu penso que foi incorreta feita em relação à taxa social única. Mas se daqui por 2 anos e meio não estivermos em condições de voltar aos mercados, necessariamente teremos de pedir mais dinheiro, teremos de pedir mais ajuda. Não, isto é, vamos beneficiar daquilo que está previsto no Conselho Europeu, as decisões do Conselho Europeu de julho do ano passado, dia 21 deste ano, desculpe. Portanto, é apenas beneficiar, continuar. O país cumpriu. O país precisa de ter acesso aos mercados financeiros internacionais, mas não o consegue, então vai beneficiar daquilo que está lá previsto, que são linhas de crédito para os países com dificuldades de liquidez, está lá previsto, ou então o país pode pedir empréstimos para recapitalizar a sua banca, tudo isto está lá previsto. Qual é a sua posição sobre esta grave crise na Europa? Há uma grave crise na zona do euro e eu penso que ainda é possível encontrar uma estratégia que traga estabilidade financeira e sustentabilidade à zona do euro. Uma estratégia com algumas vertentes que eu gostaria de sublinhar. A primeira é cumprir, honrar aquilo que foi decidido no Conselho Europeu do dia 21, onde está a flexibilização do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, que eu penso que precisa de ganhar músculo, ser reforçado por 440 bilhões de euros, não é suficiente, e onde está o segundo programa de resgate para a Grécia, incluindo uma redução da dívida da Grécia, que neste momento é detida por particulares, por privados, uma redução em 20%, que talvez não seja suficiente. Mas eu penso que é preciso juntar uma segunda vertente, que é uma intervenção ilimitada do Banco Central Europeu para apoiar os países que se encontrem em dificuldade de liquidez. Por exemplo, comprar toda a dívida pública da Itália que seja necessária para baixar as taxas de juros italianas ou então espanholas para um nível razoável. É fazer do Banco Central Europeu aquilo que se chama o emprestador de último recurso. Se ele fizer isso, disposto a ceder liquidez ilimitada. Portanto, deixe-me ver se eu estou a entender, Sr. Presidente, comprar dívida de países que estão ameaçados, mas que ainda não estão resgatados, como é o caso de Portugal. Sim. E em quantidades ilimitadas. Nessa situação, os mercados acabarão por compreender que não há nenhum risco de, no vencimento da dívida, não ser feita a amortização ou serem pagos os juros. E então eu penso que os mercados depois acabarão por voltar a comprar a dívida desses países. Mas a isto é preciso juntar um terceiro vetor, que é limitar a autonomia financeira desses países através da imposição de condicionalidades, por forma a que eles realizem reformas necessárias para melhorar a sua competitividade e para reduzirem os desequilíbrios públicos. Portanto,
ao lado desta intervenção ilimitada do Banco Central Europeu, teria que existir uma limitação da autonomia financeira desses países. Pensa que a Alemanha estaria disponível para uma solução dessas? Bem, falta ainda mais um ponto da estratégia. É que eu acho que a isto havia que juntar uma estratégia europeia de crescimento económico e de emprego. Porquê? Porque enquanto se impõem restrições, redução de déficit a alguns países, aí vai diminuir a procura. E, portanto, é preciso compensar, do outro lado, aqueles países que têm superávites, como a Alemanha e outros, conduzir uma política que é expansionista. É uma questão de aritmética que se impõe a Portugal, à Grécia, à Irlanda, à Itália, à Espanha, que façam políticas para reduzir os seus déficits públicos e, portanto, políticas contracionistas. O normal, o razoável é que surjam políticas expansionistas do lado daqueles que têm superávites. Até porque se Portugal, se a Grécia, se a Itália, se a Espanha precisam de menos empréstimos, então os outros não precisam de ter superávites para poderem emprestar aos países que estão em desequilíbrio. Eu penso que esta seria a única estratégia que podia trazer de forma rápida, estabilidade e sustentabilidade à zona do euro. Mas para isso precisava que o Banco Central Europeu funcionasse verdadeiramente como um emprestador de Essas suas ideias, Sr. Presidente da República, parecem esbarrar com as últimas afirmações da chanceler alemã, Angela Merkel, que disse que os países endividados teriam que estar sujeitos a uma perda de soberania. Bem, eu acho que foi uma afirmação muito infeliz. Porque o que se podia pensar é numa maior partilha de soberania, em que todos põem a soberania em comum para, por exemplo, construir uma verdadeira governação económica. Mas o que já é inaceitável é que se possa tirar capacidade de decisão a uns países e não tirar a outros. Repare, mesmo quando se impõem restrições agora a Portugal ou à Grécia ou à Irlanda com um programa de ajustamento, foi Portugal que decidiu pedir. Foi a Grécia que decidiu pedir. Foi a Irlanda que decidiu pedir. Ninguém lhes tirou essa capacidade de decisão. E depois ocorreu uma negociação. Portanto, não é uma perda de soberania. Nós aceitámos condicionalidades para poder receber um empréstimo de 78 bilhões, que era fundamental para o financiamento da nossa economia, porque nós estávamos a entrar em colapso. Não acredita que algum país, incluindo Portugal, possa vir a ter de sair do euro? Eu penso que seria algo trágico, algo dramático e por isso não vai acontecer, quanto a mim, nem para Portugal, nem para a Grécia, nem para outro país. Eu penso que muitos não tomaram ainda consciência do que é que significa um país sair do euro. Bem, desde já, os tratados não prevêem a saída de um país da zona do euro. E não podemos esquecer que a introdução do euro levou anos e anos a preparar. Isso significa que ocorreria uma desvalorização brutal da moeda própria desse país. Pensemos na Grécia, portanto, no dracma. E ao desvalorizar substancialmente, neste caso, a moeda grega, aumentavam substancialmente os preços e aquilo que importava era muito mais caro. As empresas gregas teriam muita dificuldade em comprar os produtos no estrangeiro para realizar a sua... Não acredita que essa possibilidade, que essa hipótese que alguns admitem possa ser uma fuga dos viável? Depósitos imediatos. Bem, e teríamos uma crise política imediatamente. Eu acho que se caía numa situação de caos financeiro, de caos económico, de caos social e de caos político. Eu não vejo qual seria o governo que resistiria destes países com assistência financeira a uma saída do euro. As famílias, as empresas, o Estado, para com os não residentes, estão endividados em euros. Como é que depois conseguiriam pagar essa dívida? Seria um empobrecimento brutal de um país que saísse do euro. Por isso, eu penso que isso não vai acontecer e até os países como a Alemanha, a França e outros já o declararam muito claramente que é uma impossibilidade. Sr. Presidente da República, há pouco fez referência ao plano de privatizações. O senhor concorda que o Governo venda empresas em setores estratégicos ao desbarato? Não, ao desbarato nunca. Nem estratégicas, nem não estratégicas. Este processo de privatizações tem que ser preparado com muito cuidado. O caderno de encargos tem que ser preparado com muito, muito cuidado para defender os interesses portugueses. Há alguma empresa que lhe suscite particulares dúvidas? Bem,
Há empresas estratégicas, sem dúvida que a Galp é uma empresa estratégica, há lá uma participação da parte pública, da Caixa de Depósitos, a EDP é uma empresa estratégica, sem dúvida, a REN é uma empresa estratégica, são empresas estratégicas. O objetivo do governo aqui tem que se compreender na situação atual é trazer capitais estrangeiros. Como é que uma economia se pode financiar se não consegue obter empréstimos no estrangeiro? Uma das formas é conseguir que os estrangeiros comprem ativos portugueses, comprem empresas. Se nós olhássemos, por exemplo, para a EDP, eu acho que é preciso ter cuidado para garantir o abastecimento de energia elétrica em Portugal, portanto, impor condições para que se realizem os investimentos necessários para que nunca ocorra, como já ocorreu. Mas você concorda com a venda da TAP, por exemplo, e com uma eventual perda ao nível de centro de decisão, um canal da RTP? Quando eu lhe perguntava se alguma empresa lhe suscita reserva, estava a pensar nestas duas, por exemplo. A TAP é preciso ter muito cuidado na privatização devido ao serviço público para as ilhas. Mas, para além disso, a ligação aos países africanos de língua oficial portuguesa. Eu penso que a posição internacional de Portugal e até a nossa posição na CEPLP depende também, em alguma medida, do facto de as ligações da Europa para Angola, para Moçambique e para outros países africanos de língua oficial portuguesa se fazerem a partir de Lisboa. Também penso que é preciso garantir que Portugal não deixe de ser um centro de ligação da Europa com o Brasil. Portanto, deixa esse aviso. Cuidado. É preciso muito cuidado na elaboração do caderno de encargos. Sr. Presidente da República, estamos a poucos minutos do fim da nossa entrevista. A sua relação com este Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, está a ser muito diferente daquela que manteve com o engenheiro José Sócrates? É uma relação de trabalho, uma relação normal, tal como a relação que eu tinha com o anterior governo. É óbvio que as personalidades são de facto diferentes, mas as minhas reuniões com os primeiros ministros são sempre relações de trabalho, em que se discutem as questões do país, aquilo que é preciso fazer, aquilo que se está a fazer, e eu, como sabe, e prezo muito com isso, nunca divulguei, nem o anterior Primeiro-Ministro nem este, alguma vez divulgou aquilo que se passa nas nossas reuniões, que são matérias do foro privado, de facto. Mas estão públicas as divergências que assumiu em vários momentos com o anterior Primeiro-Ministro e com o anterior Governo. Daí a minha pergunta. Mas o facto de existirem relações normais e até uma cooperação institucional e estratégica que eu sempre mantive e que irei manter, não significa que o Presidente da República pense exatamente o mesmo que o Primeiro-Ministro, com quem tem que trabalhar. O Presidente da República tem a competência de analisar a legislação que é produzida e pode discordar dessa legislação. Portanto, que é o poder do veto. O senhor não mudou em 6 meses? Não, eu não mudo as relações, repito, eu exerço as minhas funções e tento fazer o melhor que posso para a defesa do superior interesse nacional e tenho que trabalhar e trabalho com gosto regularmente com o Primeiro-Ministro que o povo português escolhe em eleições livres. Não acha que nesta situação de crise, de emergência, conforme referiu, os teus poderes precisavam de ser reforçados? Não, eu acho que o Presidente da República em Portugal tem os poderes que deve ter. Ele é aquele que representa a República, é o que garante a unidade nacional e o regular funcionamento das instituições. Tem um poder importante que é o poder da palavra e neste momento, com a minha palavra, eu estarei muito junto daqueles que são os mais necessitados, os mais carenciados e no apoio àqueles que podem produzir bens e serviços que concorrem com a produção estrangeira, porque sei que é por aí pode vir o crescimento económico e a redução do nosso desemprego, no estímulo ao empreendedorismo, no estímulo à iniciativa privada, apoiar os autarcas. Eu acho que podemos ter nos autarcas agentes de desenvolvimento económico que ajudam a contrariar essa previsão pessimista que hoje foi revelada de uma queda de 2,5% do produto ou 2,3% do produto no ano 2012. Portanto, considera que está... É fundamental neste momento todos juntarmos, unidos, para que os portugueses não venham a dizer no futuro foram todos estes sacrifícios e tudo isso foi em vão. Considera, portanto, que está em condições de exercer a magistratura ativa, que é o seu compromisso com os portugueses, o seu compromisso eleitoral. Nenhum Presidente da República exerceu uma magistratura tão ativa como aquela que eu exerci nestes 6 meses. Repare que demitiu-se um Primeiro-Ministro, foram convocadas eleições, tive que ouvir todos os partidos que me declararam que não havia condições para formar um novo governo no atual quadro parlamentar, tive que reunir o Conselho de Estado que decidiu unanimemente que se deviam realizar eleições e, portanto,
nunca o Presidente da República se afirmou de forma tão clara como o último recurso em caso de crise. Sente que, de certa forma, foi um agente da mudança do ciclo político? Não. Quem foi o agente da mudança do ciclo político foi o povo português ao fazer a sua escolha livre no dia 5 de junho e com certeza que fez um julgamento daquilo que foi realizado pelo governo anterior e das esperanças que colocou no governo que agora está formado, até porque eu, num discurso que produzi aqui no Palácio de São Bento, no dia 25 de abril, disse de forma muito clara que o próximo governo teria que dispor de uma maioria na Assembleia da República, e isso é algo que nos marca de forma muito clara da Grécia, sabe? Na Grécia há uma divisão profunda entre a oposição e o governo. Nós aqui temos sorte de este programa de assistência económica e financeira ter recebido o agrément, o acordo, não apenas do Partido Socialista, que está na oposição, mas que é um partido fundamental para a democracia portuguesa. Peço-lhe uma resposta muito rápida em relação àquilo que está a dizer, Sr. Presidente. O Partido Socialista dá sinais de que não tenciona apoiar mais medidas de austeridade que estejam para além do acordo da Troika. Julga que podemos estar perante um problema político? Mas eu penso que é muito importante que apoie as medidas, e que são muitas, nos mais variados domínios que estão no programa que foi assinado com a Troika. E não tenho indicações nenhumas da parte do Partido Socialista, já tive a honra de me encontrar com o líder do Partido Socialista nesse sentido. E comparo com o que acontece na Grécia. E nós aqui somos um pouco felizes com isso, deste consenso político. Mas o governo atual deve continuar a trabalhar no diálogo permanente com o Partido Socialista para que o consenso político seja tão alargado quanto possível para apoiar as medidas para cumprir o acordo, mas também para o emprego e para a recuperação económica. Sr. Presidente da República, muito obrigada por nos ter dado esta entrevista. Nós ficamos por aqui. Chamo, no entanto, a sua atenção para o debate e a análise que esta entrevista suscita na emissão da TVI 24. Para todos, muito boa noite.